Olá, boa tarde. O NT Sul desta sexta-feira, 15 de setembro, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje você vai ver, um barco virou no rio Irapuá, interior de Cachoeira do Sul, na tarde de ontem. José de Lara Oliveira está desaparecido. Bombeiros trabalham nas buscas. Nível do rio Jacuí subiu quase 1 metro nas últimas 24 horas. Essa é a quinta maior enchente registrada em Cachoeira do Sul. A Lena Caetano traz ao vivo as informações sobre o número de desabrigados e orientações da Defesa Civil. A barragem do Capané está em estado de alerta. Voluntários da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais estão nas cidades do Vale do Taquari e auxiliam famílias vítimas das enchentes. Nós conseguimos trazer e mobilizar mais de 300 voluntários. A gente recebeu a notícia nessa semana, então praticamente em 24 horas nós mobilizamos esse grupo. Prefeito de Cachoeira quer conceder subsídio de R$ 375 mil à empresa Transporte Nossa Senhora das Graças. O subsídio, se aprovado, não vai reduzir o valor da passagem como o subsídio federal fez, apenas vai compensar as perdas da empresa. Vai ter desfile solidário dia 20 de setembro em Cachoeira. A Associação Tradicionalista e Cultural decidiu manter o desfile com uma proposta diferente. As entidades tradicionalistas que estão envolvidas no desfile, todas irão contribuir com donativos, com itens de higiene, de limpeza, alimentos, tudo aquilo que as pessoas estão necessitando para agora. Tem ainda a participação do veterinário Edson Salomão. Assistam hoje no quadro Vida Animal o projeto Profissionais do Amanhã, elaborado pelo meu amigo Sérgio Almeida. E como sempre, o NT Sul tem também um espaço reservado para sua mensagem, para o seu recado, para a sua notícia, para aquela informação que vem de onde você mora. Então mande a sua informação, o seu recado aí no nosso WhatsApp, número na telinha para você, 51997697129. Vale também uma foto, um vídeo ou o seu áudio. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, é só comentar aí na live. Acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. A chuva parou desde ontem, mas aqui em Cachoeira do Sul, o rio Jacuí segue subindo. A repórter Lena Caetano está chegando agora para nos trazer mais atualizações sobre essa situação. Boa tarde, Lena. Olá, Daniel. Boa tarde a ti, boa tarde, amigos de casa. Daniel, estamos aqui na Praça José Bonifácio para esse boletim informativo. Isso porque tentamos Rio Jacuí, Ponte do Fandango, vários pontos próximos ao rio, mas em função sinal de internet bastante precário, em função do tempo, inclusive muitas redes rompidas, possivelmente prejudicadas em várias partes do estado. A qualidade do sinal não é legal, então trazemos as atualizações aqui da Praça José Bonifácio para o telespectador de casa. Daniel, tá friozinho aqui na rua, viu? O dia tá bonito, tem sol, daqui a pouco teremos a previsão aqui no NT Sul, mas o dia tá friozinho, em torno de 19 graus, é o que diz que a temperatura tá aqui, mas tá mais, viu? A sensação térmica é de mais frio ainda. Hoje, o rio Jacuí amanheceu mais cheio do que ontem. Nós temos aí imagens da várzea do rio, da várzea do Castanino e também da Ponte do Fandango, mostrando a cheia do rio Jacuí. Hoje o rio amanheceu com a régua em 25 metros e 15 centímetros, 7 metros e 15 centímetros acima do nível considerado normal, que é de 18 metros. Uma situação que desde ontem causa preocupação, porque o rio continua subindo e com isso as pessoas que moram próximos ao rio Jacuí têm essa preocupação. Só que a Defesa Civil está agindo, né, agiu preventivamente, a gente está acompanhando toda essa situação e então as famílias felizmente não estão sendo sofrendo prejuízos ou sendo pegas de surpresa com essa situação. A gente vai chamar um VT aí sobre algumas situações pontuais oriundas dessa cheia do rio Jacuí, como amanheceu hoje pela manhã o bairro Cristo Rei e também uma outra localidade aqui de Cachoeira do Sul, que é lá próximo no entorno lá do São Lourenço, que é a Vila Caixa d'Água, onde o rio Jacuí, o rio São Lourenço também transbordou por lá. A gente vai conferir essa situação no VT que roda agora. Visto do alto é que se percebe a grandeza da cheia do rio Jacuí, que nas últimas 12 horas subiu em quase 1 metro.
Com isso, o bairro Cristo Rei, a região mais vulnerável e próxima ao rio, está em muitos pontos literalmente debaixo d'água. Esta imagem é desta sexta-feira no início da manhã. A Defesa Civil agiu preventivamente na remoção das famílias e seus pertences. Todas estão em abrigos ou então foram encaminhadas para receber assistência devida. Na Vila Caixa d'Água, próxima à Ferreira, o rio São Lourenço também saiu da caixa e já atingiu 20 das 23 casas. Ainda que a maioria delas seja mais utilizada durante o verão, os poucos moradores efetivos do local monitoram a situação do rio. Rio Jacuí, São Lourenço, então, Balneário São Lourenço, corrigindo aí, para você que nos acompanha, essas imagens, então, bastante preocupantes. O rio continua subindo, o Rio Jacuí continua subindo, né? E seus afluentes, então, no entorno, continuam subindo também. Atualizando o boletim da Defesa Civil, últimas informações que a gente tem com relação ao número de desabrigados e desalojados em Cachoeira do Sul. Desabrigadas, 19 famílias, desalojados, 54 famílias, atingidos por chuvas intensas que já retornaram para casa, 7 famílias, num total de atingidos diretamente 80 famílias, 231 pessoas, 147 adultos, 71 crianças. Destacando que todas essas situações aí estão sob monitoramento da Defesa Civil do município. As famílias foram previamente removidas de casa, com seus pertences inclusive. Só ficou aqueles que realmente fincaram o pé e não quiseram sair. E infelizmente algumas famílias, né, poucas famílias, mas algumas resistiram a essa situação, a essa oferta da Defesa Civil e com isso possivelmente tiveram algum prejuízo. Hoje pela manhã o Edson Júnior esteve juntamente com a equipe da Defesa Civil monitorando toda essa situação e continua esse monitoramento constante lá no bairro Cristo Rei, inclusive, e em todos os pontos da cidade onde há possibilidade de alguma ocorrência. Daniel Nunes. Bom, eu vou aproveitar que a Lena está falando com a gente aqui ao vivo, trazendo informações sobre a cheia do Rio Jacuí. Tem um outro aspecto, Lena, que está gerando preocupações aqui em Cachoeira do Sul, inclusive publicações em redes sociais que diz respeito à barragem do Capané, que é um espaço bem conhecido da comunidade e que pode gerar algum risco para quem mora especialmente no interior, na região da barragem. A preocupação é, tem risco de rompimento da barragem do Capané? O que você apurou sobre isso? Daniel, a informação junto à coordenação regional do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, que é responsável, que monitora as condições da barragem permanentemente, é de que essas informações são falsas, não procedem. A situação da barragem do Capané está dentro da normalidade, digamos assim, para a atual situação, mesmo com o acumulado de deixa eu monitorar aqui, mesmo com o acumulado de 186 milímetros de precipitação de chuva nas últimas horas. Ontem o nível da água lá estava em 8 metros e 42 centímetros, mas segundo o coordenador regional do IRGA, o Pedro Raman, o nível da barragem tende a baixar, está baixando. Hoje pela manhã ele mandou algumas fotos para a gente aí, diretamente de lá, para mostrar que a situação está sob controle e recebe monitoramento direto do IRGA 24 horas por dia. Ontem saiu realmente um aviso de que a barragem estaria... Deixa eu só pegar o termo certo aqui, ó, sobre a situação da barragem. Foi dado um sinal de alerta, na verdade, sobre a barragem do Capané, principalmente para os moradores de até 10 quilômetros próximo à barragem. Só que isso é dentro da normalidade, previsto dentro do plano de contingência, quando existe um grande acumulado de chuva, de precipitação na região. Então, destacando mais uma vez, barragem do Capané dentro da normalidade para a atual situação, o nível da água continua baixando, as comportas estão abertas, né? Existe uma drenagem constante e um monitoramento constante, não há risco, portanto, eminente com relação à barragem do Capané. Daniel, ainda mencionando outra informação para o pessoal, para a comunidade do interior, as aulas no interior estão suspensas momentaneamente e segundo a Secretaria Municipal de Educação, até segunda-feira, existirá um comunicado oficial por parte da Prefeitura sobre se retorna ou não na segunda-feira as aulas à normalidade, tudo isso dependendo das condições das estradas,
e também do comportamento do clima. Bom, tem uma outra situação que certamente diz respeito a todos os cachoeirenses sobre o desmoronamento da lateral da pista da BR-153 na saída de Cachoeira do Sul, antes da Ponte do Fandango. Tem alguma atualização, Lena, sobre a 153, sobre esse ponto onde a pista cedeu? Temos sim, Daniel. Nós fizemos contato hoje pela manhã com a assessoria do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é o responsável por aquele trecho, o trecho que é logo após o posto do Loló, um pouco antes da Ponte do Fandango, né, onde aconteceu esse desmoronamento, a gente vê aí nas imagens, o posicionamento do DENIT com relação àquela situação é que, eu vou mencionar aqui diretamente o e-mail do DENIT, o DENIT informa que técnicos da autarquia estão monitorando o local. A intervenção só poderá ser iniciada depois que o nível do Rio Jacuí baixar. Enquanto isso, o trecho seguirá em meia pista para veículos com até 18 toneladas, Daniel. Então, esta é a situação por lá. De qualquer forma, vale o alerta, né, de que as pessoas evitem, né, se possível, passar por lá. A balsa Deus do Jacuí segue fora de operação, ainda em função da suba do Rio Jacuí, da cheia no Rio Jacuí, sem previsão de retorno. Então, há necessidade de desvios. Com tudo isso, Daniel, tanto para quem dirige caminhão, tanto para caminhoneiros, para profissionais da estrada, quanto para quem vai fazer algum passeio, alguma saída neste período, o ideal sempre é planejar o seu trecho de percurso, a sua viagem, isso porque existem muitas estradas interrompidas, interditadas, em pista única, enfim, tem que planejar para evitar incidentes, acidentes ou então para evitar surpresas desagradáveis no caminho. É isso. Com certeza. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Lena Caetano falando ao vivo com a gente do centro de Cachoeira do Sul. Realmente os estragos foram muitos, estado afora, né? Me refiro aqui ao estado do Rio Grande do Sul, estruturas viárias, estradas, pontes, e nem se fala, né, nas estradas vicinais, pontes, por exemplo, de interior, que certamente, a hora que as águas baixarem, ficaremos sabendo qual foi o tamanho do estrago. Mas muito trabalho pela frente, portanto, depois dessa situação, né? Gente, está desaparecido desde a tarde de ontem no Rio Irapuá, interior de Cachoeira do Sul, o aposentado José de Lara Oliveira, de 72 anos. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Jairo Oliveira, o senhor navegava na enchente junto da esposa quando o barco virou próximo ao balneário. A corporação foi acionada e resgatou a mulher. Ela passa bem. As buscas por José de Lara seguem. Uma equipe de mergulhadores está vindo de Santa Maria para auxiliar no trabalho. Por conta do volume de água, as buscas ficam mais difíceis, segundo o Corpo de Bombeiros. E a gente fala um pouquinho agora sobre o voluntariado que se mobiliza para socorrer as cidades do Vale do Taquari. Você vai ver como a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, tem atuado na cidade de Mussum. Confira essa assistência na reportagem de Cláudia Brito. O estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone extratropical que tem causado fortes chuvas desde o dia 4 de setembro. Foram 85 municípios afetados e 46 mortes, conforme boletim da Defesa Civil Estadual. Em meio a este cenário, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, tem sido uma mão amiga para as vítimas, promovendo auxílio e buscando recursos para atender às demandas emergentes. Como parte de uma ação imediata, a ADRA mobilizou recursos próprios para fornecer kits de limpeza e colchões para as famílias de Encantado, Mussum e Roca Salles, 3 das principais cidades afetadas pelas enchentes do Rio Taquari. No entanto, mais auxílio foi necessário e por isso foi lançada a campanha #SOS Rio Grande do Sul, da qual surgiu mais de 300 voluntários em um único dia. Os voluntários foram mobilizados a participar da campanha, realizando limpeza das casas, ruas e comércios e na distribuição de kits de higiene e limpeza, colchões e água, coletadas nas igrejas e escolas adventistas da região. Nós conseguimos trazer e mobilizar mais 300 voluntários. A gente recebeu a notícia nessa semana, então praticamente em 24 horas nós mobilizamos esse grupo. Mapeamos a área junto com a ADRA e a gente percebeu que precisava fazer uma coisa maior. Começamos a divulgar
para todos os pastores distritais, para todos os grupos da igreja e incentivando a galera a se mobilizar como igreja local, mandar ali quantas pessoas iriam vir, era só vir fazer a diferença. E graças ao Pix que a ADRA Brasil lançou em rede nacional, nós estamos arrecadando recursos. Agora, com esses cadastramentos, nós temos uma ideia de atender centenas de famílias com um cartão Sodexo, né? Esse cartão ele vai ser colocado um valor nele e vai ser distribuído para as famílias após o cadastro. Ele vai vir nominal para cada família. Quando essas famílias voltarem para casa, elas vão ter, apesar das doações que elas receberam, vai faltar uma coisa ou outra, elas vão ter aquele recurso, aquele cartão onde elas vão poder comprar aquilo que realmente está faltando e que elas não ganharam. No dia 10 de setembro, as famílias receberam reforço internacional. A carreta da ADRA Uruguai chegou à cidade de Encantado com sua unidade móvel de lavanderia. A UML tem capacidade para lavar e secar cerca de 700 quilos de roupas diariamente, funcionando 24 horas por dia. A unidade foi projetada para atender situações de crises como a que ocorre em solo gaúcho. A ADRA Brasil tem colaborado diretamente com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais autoridades locais, tornando-se um ponto de referência para o auxílio na região. A importância do trabalho voluntário tem a ver naturalmente com aquele que é ajudado lá na ponta, mas como todo mundo que já viveu essa experiência reconhece, o maior beneficiado é aquele que se dispõe, aquele que vai. É muito bacana ver o envolvimento das pessoas no trabalho voluntário, benefício para ele, benefício para eles e para a comunidade como um todo, quando ela vê que a igreja não é só uma igreja que fica dentro das quatro paredes, mas que é um povo preocupado com o bem-estar da comunidade em qualquer situação. E ontem também chegou ao município de Mussum uma carreta maior da ADRA. A unidade móvel tem capacidade para preparar 4.500 refeições por dia, lavar até meia tonelada de roupas. Também vai ser oferecido atendimento psicológico à comunidade. Inicialmente, os voluntários vão usar essa estrutura para fornecer refeições simples diárias, como sopa e até mesmo refeições completas com arroz, feijão e proteína, além de lavar roupas e cobertores. E essa ação é possível graças ao empenho das pessoas que realizam doações, como a gente viu na reportagem, né? Então, quem deseja contribuir com as ações da ADRA Brasil no Rio Grande do Sul, pode fazer também doações via Pix, pela chave emergencias@adra.org.br. Vou repetir para você que está em casa, emergencias@adra.org.br. E amanhã, aproximadamente 300 voluntários da ADRA vão atuar na região com atividades programadas para toda a semana. Você de casa tem conseguido auxiliar também de alguma maneira? Tem se mobilizado por meio da sua organização religiosa, da sua igreja, de um clube de serviço, por meio de uma empresa? O que você tem conseguido fazer para auxiliar? Tem feito alguma ação? Conte para a gente. Se quiser mandar uma foto, mandar um áudio, escrever para a gente, faça isso. Nossas redes sociais estão à sua disposição. Solidariedade sempre chega em boa hora, né? Como a gente viu ali na reportagem, teve um entrevistado que disse, né, que o voluntariado, que esse trabalho, ele faz bem para quem recebe, mas também faz bem para quem presta ajuda, né? Nós, como seres humanos, precisamos certamente valorizar e cultivar a solidariedade. Então, tá na tela aí o número do nosso WhatsApp, é o 51997697129. Daqui a pouquinho a gente já projeta aqui as primeiras participações. Eu estou esperando por você, viu? Você também pode comentar no nosso Facebook, no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e no nosso canal do YouTube. Estamos ao vivo por lá também, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estou esperando pela sua participação. Gente, ainda segue um impasse entre as prefeituras de Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul pelo pagamento do transporte escolar dos alunos cachoeirenses que estudam na escola caçapavana Augusto Vitor Costa. Os pais e a direção da instituição temem que esses 167 estudantes sejam tirados da escola contra a vontade. Esta semana foi a vez dos vereadores de Caçapava do Sul ouvirem os argumentos e pedidos de apoio da comunidade escolar da Escola Vitor Augusto Costa. A mobilização é pela manutenção do transporte escolar e um acordo entre a Prefeitura de Caçapava, responsável pela escola, e de Cachoeira do Sul, que tem 167 cachoeirenses estudando lá.
A primeira alega ter gastos superiores ao que recebe do governo por esses alunos. E a segunda questiona a obrigatoriedade do pagamento pelo transporte escolar e o destino das verbas recebidas pelo município vizinho. Dia 18 de setembro, 14h, a Promotoria de Justiça de Cachoeira do Sul sediará a audiência convocada pela Promotoria Regional de Educação de Santa Maria na tentativa de acordo entre os municípios. Secretários municipais de Cachoeira do Sul divulgaram ontem à tarde um balanço de uma viagem para Brasília feita no início da semana. Na capital federal, integrantes do primeiro escalão trataram de vários assuntos de interesse da cidade, com destaque para o IFAR, que avançou para chegar em Cachoeira. A tarde de ontem foi de prestação de contas da viagem a Brasília nesta semana por 4 integrantes do primeiro escalão do governo José Otávio Germano. Entre os assuntos principais tratados na capital, o Instituto Federal Farroupilha foi o que mais avançou junto ao Ministério da Educação. As contrapartidas estruturais oferecidas pelo município foram bem recebidas dentro dos corredores de Brasília. O fato de ter as instalações da UBRA para imediato foi um ponto positivo para a Cachoeira. Segundo a vice-prefeita Angela Chu, a mobilização recente na Câmara de Vereadores também foi vista com bons olhos dentro do MEC, que está abrindo ainda este mês um edital para a instalação de pelo menos 6 novos institutos. Voltamos em relação ao IFAR, nós já estávamos entusiasmados, né? E agora mais ainda, porque nós estamos divididos em 3 comissões, né? Eu quero aproveitar aqui para pedir assim, ó, que nós estamos programados, eu não sei qual é o dia agora, 29, uma grande mobilização comunitária, uma passeata, né, que vai estar sendo bem divulgada para reunir estudantes, empresários, comunidade, pais, mães, avós, enfim, para ir para a rua pedir para o IFAR. Para viabilizar estruturalmente um instituto, o MEC entende que são necessários 20 milhões para a construção e mais 10 para equipamentos de estudos e pesquisa. A comitiva também garantiu mais uma emenda do deputado federal Heitor Chu para a compra de um segundo veículo que será utilizado nas demandas do IFAR em Cachoeira. Outro assunto importante tratado em Brasília é a resolução do FAPS. Para solucionar a dívida previdenciária, o Executivo Municipal acompanha de perto a possibilidade do governo federal de garantir aos municípios um parcelamento de dívidas da Previdência com retirada do pagamento de juros e multas em uma espécie de refis. De maneira imediata, para fugir dos juros de 1% em cada parcela, o Procurador-Geral Kader Sali estipula um estudo e, posteriormente, um projeto de lei que modifica o texto das leis aprovadas no passado e coloque em prática o percentual de 0,5% na taxação mensal da Prefeitura. Nós teríamos que fazer o estudo para apresentação de projeto de lei para modificar o texto das leis aprovadas no passado, que originaram os parcelamentos pelos governos anteriores, para conseguir de imediato refazer o cálculo do valor desses parcelamentos mensais, aplicando o índice de 0,5%. Obviamente que pela antiguidade dessas dívidas, né, porque se nós vamos fazendo aqui a grosso modo, né, se nós temos uma dívida de R$100 mil e nós vamos aplicar 12%, ela estaria em 112 em um ano. Mais 12% sobre os 112 no ano vindouro, nós estaríamos com quase 130. Então a dívida ela vai aplicando juro sobre juro no decorrer dos anos. No momento que nós aplicamos 0,5, essa dívida seria de 106 e os juros seguintes iriam incidir sobre 106 num valor menor. Então ela vai reduzindo drasticamente, né, mês a mês, ano a ano. E aí seria possível fazer uma revisão, seja administrativa ou até mesmo judicial, para buscar, como eu falei, a compensação entre crédito e débito previdenciário e com isso conseguir reduzir o valor final da nossa dívida previdenciária.
E agora vamos ver o que tem a dizer a comunidade de Cachoeira do Sul no nosso primeiro bloco de interatividade. Você que está nos assistindo pode falar com a gente, pode enviar a sua opinião sobre os fatos do dia, pode contar o que acontece aí onde você está, no seu bairro, na sua rua. A gente está num período de tantas dificuldades aqui no Rio Grande do Sul, não é? E Cachoeira do Sul, especialmente agora com essa subida do Rio Jacuí, também enfrentando tantas dificuldades por conta desses efeitos, né? Nosso WhatsApp é o 51997697129. E eu vou começar aqui pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá participando com a gente aqui Valmi Ernst, mandando aí abraços pra gente, falando sobre a questão do voluntariado. Obrigado pela participação. Fagundes Lu Adriana, mandando boa tarde. Kelly Rosane, Tereza Lopes, obrigado a vocês pelos recados aqui na nossa live do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos agora para a tela, participação do Felipe da Silva. Ficamos ilhados no bairro Amorim, agora estamos nos retirando, tristeza, diz aqui o Felipe, né? E aí manda a foto da menininha aí no barco, né? Realmente a situação complicada, o pessoal precisa sair de casa, dá pra gente ver aí a água já chegando no pátio, né, Felipe? Com todos os problemas, dos males o menor, melhor prevenir do que remediar, então, embora o transtorno que isso está gerando, né? Um abraço aí para vocês, toda a força para tua família aí, viu? Quem mais? Tânia Chu também está participando com a gente. No balneário da Caixa d'Água, na Ferreira, a água da enchente também atingiu as casas. E ela manda aí a foto, né? O pátio ali já está completamente tomado, o andar térreo dessa casa também, então somente na parte superior, no andar superior que a água ainda não invadiu, né, Tânia? Obrigado por compartilhar a foto. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações, você pode seguir interagindo, mandando informações, pessoal que está no interior de Cachoeira do Sul, se quiser também participar, fica à vontade, nos dar aí um relato sobre rios, né, riachos do interior do município, estradas que certamente sofreram bastante com as chuvas dos últimos dias. Intervalo agora e na volta você vai ver. Prefeito de Cachoeira do Sul quer conceder subsídio de R$ 375 mil à empresa Transporte Nossa Senhora das Graças. O subsídio, se aprovado, não vai reduzir o valor da passagem como o subsídio federal fez, apenas vai compensar as perdas da empresa. Vai ter desfile solidário dia 20 de setembro em Cachoeira. A Associação Tradicionalista e Cultural decidiu manter o desfile com uma proposta diferente. As entidades tradicionalistas que estão envolvidas no desfile, todas irão contribuir com donativos, com itens de higiene, de limpeza, alimentos, tudo aquilo que as pessoas estão necessitando para agora. Tem ainda a participação do veterinário Edson Salomão. Assistam hoje no quadro Vida Animal o projeto Profissionais do Amanhã, elaborado pelo meu amigo Sérgio Almeida. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 33, o telejornal NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo nesta sexta-feira. E uma boa notícia nessa sexta-feira é a condição do tempo, né? A condição climática. Nós vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E a gente tem aí um dia ensolarado, com friozinho desde cedo, né? Esse frio vem se acentuando desde ontem e a chuva definitivamente parou. A gente tem aí o céu azul, portanto, o que facilita para todas as regiões do estado afetadas pelas chuvas a limpeza, o trabalho de ajuda a quem perdeu as suas casas, os seus bens, e aqui em Cachoeira do Sul também auxiliando certamente no escoamento do rio. Entretanto, castigados por 3 episódios de chuva excessiva que trouxeram acumulados de 200 a 500 milímetros em todas as regiões do Rio Grande do Sul nas últimas 2 semanas, os gaúchos agora vão ter uma trégua da instabilidade. Há previsão de ao menos 3 dias de tempo firme no estado. Depois vem chuva. Sexta-feira, o frio se intensificou em Cachoeira do Sul. O dia amanheceu com sol, praticamente sem nuvens. Temperatura mínima 8 graus e máxima 20. Sábado a temperatura volta a subir e o sol predomina. Temperatura mínima 10 graus, máxima 25. Domingo, o destaque é para o calor, vai ter sol entre nuvens. Temperatura mínima 16 e máxima 31 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Muitas áreas do estado têm amplos períodos de céu claro,
mas nuvens devem ser esperadas em parte do território gaúcho. Da tarde para a noite, nebulosidade ingressa a partir do oeste, mas nada de chuva por enquanto. O tempo firme por uma sequência de ao menos 3 dias é excelente notícia para que vários rios sob cheia no Rio Grande do Sul possam iniciar uma trajetória de baixa dos seus níveis, assim como permitir que comunidades atingidas por inundações possam seguir com seus esforços de limpeza e de recuperação. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, a capital gaúcha, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. Na região norte, em Passo Fundo, 18 graus. Em Santa Maria, na região central, 20. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, também 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 18 graus. E tem mais participações aqui nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Telejornal NT Sul. Você pode fazer o telejornal junto com a gente, dar a sua sugestão de reportagem. Você pode contar o que acontece onde você está. Quero mandar aqui um abraço para o Claudiano Santos. Claudiano está com a gente no nosso YouTube, lá na live do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a tela, participação também aqui no nosso WhatsApp. A Viviane participando, Luciano nas enchentes do rio Jacuí, no Balneário São Lourenço. Balneário São Lourenço, né, que está bem alagado. A gente mostrou essa semana também reportagem de lá. O Bernardo foi de barco até esse local, conversou com os moradores. Inclusive, esse conteúdo está disponível no nosso YouTube, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Obrigado, Viviane, pela participação. Um abraço aí para o Luciano, para todos os amigos do Balneário São Lourenço. Daqui a pouquinho tem mais participações da nossa audiência. Você já imaginou voar em um drone gigante? Um táxi aéreo sem passageiros sobrevoou Jerusalém como parte de um experimento para desenvolver uma rede de drones e aliviar o congestionamento do tráfego. Esse é um dos destaques de hoje no quadro Semana pelo Mundo. Já imaginou voar em um drone gigante? Um táxi aéreo sem passageiros sobrevoou Jerusalém como parte de um experimento para desenvolver uma rede de drones e aliviar o congestionamento do tráfego. Fabricada por uma empresa chinesa, a nave fez um voo de teste de alguns poucos minutos sem passageiros a bordo. O veículo autônomo, que funciona com eletricidade, tem uma cabine para 2 pessoas e pode voar até 35 quilômetros, de acordo com os organizadores do experimento. Israel é um dos países pioneiros no desenvolvimento de drones, usados inicialmente para fins militares. A inflação argentina encerrou agosto em 12,4%, a maior desde 1991. Os preços também subiram 124% nos últimos 12 meses, de acordo com um relatório da agência INDEC. E os argentinos precisam fazer malabarismos para fechar as contas do mês. O preço da carne, alimento fundamental na dieta dos argentinos, aumentou em mais de 30%. A carne bovina comum, que é a mais popular, subiu 39,4% em agosto, de acordo com o relatório. O brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu de um presídio na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi capturado quarta-feira pela polícia do estado norte-americano. Ele estava foragido desde 31 de agosto e era considerado extremamente perigoso. Escolas foram fechadas e os moradores foram colocados em alerta enquanto a polícia procurava o fugitivo. O brasileiro havia sido condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional em 16 de agosto por esfaquear e matar sua ex-namorada em 2021. As inundações na Líbia deixaram milhares de mortos e desaparecidos. Cerca de 11 mil mortes foram confirmadas até quinta-feira, mas há relatos de que o número real pode ser mais do que o dobro. Nessas imagens de satélite, é possível ver a cidade de Derna antes e depois da tempestade que atingiu a região no domingo e provocou o rompimento de 2 barragens, liberando um volume impressionante de água. A nação, rica em petróleo, tenta se recuperar de anos de guerra e caos após a revolta popular de 2011, que derrubou o ditador Muammar Gaddafi. Um tosador de cães na Califórnia transforma os animais em esculturas vivas, coloridas, através do seu negócio de luxo. Gabriel Feitosa, um brasileiro, pinta e tosa os pelos dos cachorros de diversas maneiras.
Este poodle, por exemplo, vai desfilar nas ruas com os pelos roxos. E um pug até teve a sua identidade mascarada por um tigre. O artista ressalta que os corantes que usa não são tóxicos e não foram relatadas alergias entre as centenas de cães que ele atendeu. Mas o serviço não é barato. Vai de 500 a 1.200 dólares, algo entre 2.400 a quase 6 mil reais. Mas é um sucesso entre os pais de pets. Gente, o prefeito José Otávio Germano decidiu conceder um subsídio de R$ 375 mil à empresa Transporte Nossa Senhora das Graças. O projeto solicitando autorização para concessão do subsídio financeiro à empresa de ônibus que presta serviços de transporte coletivo na cidade de Cachoeira do Sul chegou ontem à Câmara de Vereadores com pedido de tramitação em regime de urgência. O subsídio, se aprovado, não vai reduzir o valor da passagem como o subsídio federal fez, apenas vai compensar as perdas da empresa. Chegou nesta quinta-feira, em regime de urgência, na Câmara de Vereadores, projeto do prefeito José Otávio Germano, que pede autorização para conceder subsídio de R$ 375 mil. Dividido em 5 parcelas, a empresa de transporte Nossa Senhora das Graças, atual concessionária que presta serviço de transporte coletivo em Cachoeira. No projeto, o subsídio tarifário será concedido por tempo determinado, 5 meses. Na justificativa, os recursos servirão para custeio parcial do serviço de transporte aos usuários, aos moldes do ocorrido com os valores destinados pelo governo federal, que garantiram a redução da tarifa de R$ 5,60 para R$ 4,50 até o mês de junho. No entanto, neste caso, não ocorrerá a redução da passagem, apenas a compensação das perdas da empresa, que não teve homologado seus pedidos de reajuste no preço da passagem pelo prefeito José Otávio Germano. O argumento utilizado pela TNSG para as dificuldades financeiras e manutenção do serviço são históricos. A falta de um contrato que garanta segurança jurídica para investimentos e o alto número de passageiros que se beneficiam de gratuidades e pagamento de tarifa reduzida. Nesta negociação, o argumento da tarifa reduzida e das gratuidades foi o considerado, já que o processo licitatório já está em andamento. Para justificar o subsídio, a Prefeitura prevê no projeto que analisará a média mensal de passageiros beneficiados pelos benefícios de gratuidade ou tarifa reduzida e exigirá planilhas mensais da TNSG para acompanhar os números. Em caso dos custos superarem os R$ 75 mil mensais previstos no projeto de lei, a empresa não receberá valores complementares. Os vereadores terão 45 dias para analisar e votar o projeto. E vamos falar agora sobre as festividades da Semana Farroupilha. Cachoeira do Sul vai ter desfile de 20 de setembro. Dessa vez a proposta vai ser diferente. Além de mostrar o orgulho de ser gaúcho na data, o evento vai ter um viés solidário. O Bernardo Miller traz mais detalhes agora. Boa tarde, Bernardo. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Fala aqui do CTG Estância do Chimarrão para trazer informações sobre o desfile de 20 de setembro, que teve uma nova determinação, um novo formato, após uma reunião juntamente com a Prefeitura de Cachoeira do Sul e a ATC aqui do município. Ao meu lado está o presidente Júlio Modesto. Júlio, diante das situações que a gente vem vivenciando aqui no Rio Grande do Sul, partiu primeiramente junto à primeira região tradicionalista em Porto Alegre, uma nova reformulação do desfile Farroupilha. O que podemos trazer de exemplo e o que foi adotado agora aqui em Cachoeira do Sul para esse desfile, esse evento num novo formato mais solidário, fazendo uma grande mobilização com a comunidade cachoeirense? Boa tarde, Bernardo, boa tarde a todos. Cachoeira do Sul resolveu adotar as medidas que o movimento tradicionalista gaúcho e que o governo do estado já norteou para todos, que é trazer uma nova modo do desfile Farroupilha. Não apenas um desfile festivo, mas sim um desfile onde a gente se preocupe com a solidariedade e ajudar as famílias que estão passando por momentos de dificuldade nesse momento. Ok, presidente. Então o desfile ocorre
mas ele vai ter esse formato solidário. Como é que vai funcionar isso? O desfile vai começar às 14 horas na Júlio de Castilhos, como de costume, porém ele vai trazer um caminhão recolhendo donatários no início e vamos ter vários pontos de coleta e pessoas auxiliando, divulgando. A gente vai buscar colocar na mídia, em redes sociais, todos os locais para que não só a população, mas principalmente as entidades tradicionalistas que estão envolvidas no desfile, todas irão contribuir com donativos, com itens de higiene, de limpeza, alimentos, tudo aquilo que as pessoas estão necessitando para agora. Então é importante deixar claro que ele vai ter esse viés solidário. As pessoas que forem acompanhar o desfile, leve alguma doação de alimento, até propriamente alguma peça de roupa também pode ajudar, sim, né, Júlio? E isso tudo vai contribuir para as pessoas afetadas à enchente. Esse material recolhido, ele vai exclusivamente para as pessoas lá da Serra que foram mais atingidas ou fica alguma coisa em Cachoeira? O nosso foco, em conjunto com a Prefeitura Municipal, com a SMIS, com a STAS, é que fique muito aqui em Cachoeira, para ajudar os nossos munícipes que estão passando por necessidade. A gente tem, em consonância junto com a Defesa Civil, visto que nós temos alguns locais que já não tem mais nem onde colocar esses alimentos e essas roupas que estão indo para lá. Então vamos ajudar os nossos, vamos fazer um esforço para que a nossa comunidade atinja todos os objetivos, que a gente consiga não ter ninguém com falta de alimento, ninguém com a falta de roupa, e consiga auxiliar a tudo. Inclusive, também a gente coloca que, inclusive para animais, se quiser doar alguma ração, alguma coisa, a gente está à disposição recolhendo esses donatários. Ok, presidente. Então, repassando o serviço, 2 horas da tarde, no dia 20 de setembro, inicia o desfile, segue durante a tarde. Isso aí. Durante o dia 20 teremos assim uma atividade, se Deus quiser, bem produtiva, tentando ajudar ao máximo as famílias aqui de Cachoeira do Sul, e que teremos pontos de coletas, teremos pessoas que vão recolher. Um dos pontos de coleta será junto ao palanque, outro na praça, na início aqui no posto da URI, onde fica a inspetoria veterinária, um outro posto também lá na Praça José Bonifácio, para que a gente consiga arrecadar bastante coisa. Tá certo. Então o relato do presidente Júlio Modesto, da ATC, falando sobre o desfile 20 de setembro, que vai ocorrer, mas com um formato um pouco diferente. Além das apresentações que acontecem no 20 de setembro, as próprias cavalgadas que vão descendo a Rua Júlio de Castilhos, vai ter esse momento para a doação de materiais, alimentos, peças de roupas, enfim, vários itens essenciais. Primeiramente para as pessoas atingidas pela enchente aqui de Cachoeira do Sul, e também alguma parcela vai ser destinada aos mais afetados lá na Serra, onde as cheias chegaram com mais força nesse ponto aqui do Rio Grande do Sul. Então tá certo, repassando informação, desfile do 20 de setembro vai acontecer, mas de um formato mais solidário. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Gente, estudantes do ensino médio tiveram na semana passada a oportunidade de conhecer, de experimentar atividades da profissão desejada. O projeto Profissionais do Amanhã acontece aqui em Cachoeira do Sul. Nós recebemos 2 meninas aqui na TV, elas querem ser comunicadoras e saíram daqui com mais certeza disso. O comentarista Edson Salomão recebeu 4 estudantes na clínica dele, 4 estudantes que pretendem ser veterinárias. Como é bom ter pessoas como o Sérgio Almeida numa cidade. Cachoeira do Sul tem que se dar por muito satisfeita por ter um conterrâneo que vem lá de Caxias, que atualmente ele mora lá, para realizar um projeto que ele já vem fazendo assim, há vários anos e cada vez tendo mais adeptos, mais firmas aderindo, mais profissionais aderindo e principalmente os jovens, os estudantes, que é o nosso futuro, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês umas meninas que escolheram cursar medicina veterinária. Então, eu vou passar pela primeira aqui. Como é o teu nome? Meu nome é Gabriela Leal. Estuda onde? Colégio Sinodal Barão do Rio Branco. Tu? Meu nome é Ana Luísa, eu estudo no Borges. Meu nome é Ana Vitória, eu estudo no Borges. Meu nome é Milene e eu estudo no João Neves. O que levou vocês a escolher essa profissão? Desde pequena eu gostava de animais. Também, sempre gostei de bichinhos e sempre quis salvar eles. Já resgatei gatinhos, já resgatei uma gata, cachorro. E tu? Eu nunca resgatei nenhum animal, mas eu sempre gostei muito da área e dos animais. O importante é seguir a vocação. Todo mundo que segue a vocação, com certeza vai ser um bom profissional. Se vocês gostam,
de lidar com animais, nós temos essa profissão maravilhosa que é a medicina veterinária, que não trata só de animais, mas como trata da gente também, através da saúde pública, através da inspeção dos produtos de origem animal. Então, é uma profissão que tem uma vasta possibilidades. Tu pode ser professor, tu pode ser responsável técnico por uma grande indústria ou por uma microindústria, tu pode ser responsável por uma farmácia veterinária, por um pet shop, professor universitário, e todos os produtos de origem animal, por lei, é obrigatório ter um médico veterinário responsável que vai assegurar a qualidade do alimento que vocês estão consumindo. Além disso, tem a parte, né, que eu acho uma das mais bonitas, que seria lidar com os animais. Isso aí é uma coisa assim que é uma coisa indescritível, a sensação e o prazer que a pessoa tem de salvar uma vida que não tem dinheiro que pague. Eu queria dizer que vocês podem, dentro desse ramo, seguir uma atividade, como eu estava comentando, né, de lidar direto com animais. Aí tem a parte de grandes animais, que são os animais de fazenda. Vocês podem se especializarem em clínica de grandes animais, em reprodução. Reprodução é uma área fantástica. Hoje em dia está evoluindo muito, tanto na parte de bovinos, como de equinos, né? Suínos e outros animais. E nós temos também a parte, que eu acho fantástica, dos animais silvestres. Está tendo uma procura muito boa. Os animais silvestres estão ganhando um mercado muito grande. E nós temos aqui em Cachoeira um zoológico. Poucas cidades no Rio Grande do Sul têm esse privilégio de ter um zoológico legalizado perante as normas e as leis vigentes, né? Então, isso aí abre um mercado de trabalho para o médico veterinário. Além dos outros animais, né? que nós temos, tem a avicultura, suinocultura, tem as fábricas de embutidos, que fabricam salame, linguiça, presuntos. Nós temos também indústrias do leite, né, que fabricam o queijo, o próprio leite também, que comercializam o leite, o pescado, o mel, a produção de ovos. Tudo isso aí tem que ter a inspeção do médico veterinário para assegurar a qualidade do alimento, porque o alimento pode levar a uma intoxicação alimentar e transmitir doenças, né, zoonoses, que são doenças transmitidas do animal para o homem ou do homem para o animal. E o médico veterinário, cada dia ganha mais destaque, sendo até contemplado agora para fazer parte da equipe da saúde da família. Isso foi uma vitória nossa e nós estamos cada vez mais conseguindo espaço na saúde pública aqui no Brasil. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem essa tarde comigo, vocês já assistiram alguma coisa, e também eu quero comentar que eu acho muito importante, porque se pegar uma pessoa que quer fazer medicina e colocar direto num pronto-socorro, lá em Porto Alegre, que chega pessoas acidentadas, elas não vão querer fazer medicina, com certeza. Mesma coisa na veterinária. Até chegar ao ponto do estudante ter contato direto com sangue, com uma cirurgia, ele passa por várias etapas. Começa a estudar células, começa a estudar anatomia, começa a estudar fisiologia, até que quando chega aquela parte tão bonita e tão esperada, que é participar de uma cirurgia, ele já está preparado, né? E eu quero agradecer novamente ao Sérgio Almeida e todas as entidades que estão colaborando com ele, e dizer que tem pessoas de outras cidades já ligando, querendo se informar sobre esse projeto tão valioso para a formação de futuros profissionais. Até a próxima. É
isso, Dr. Salomão falando aqui um pouquinho sobre o Profissionais do Amanhã, um belo projeto que aconteceu em mais uma edição aqui em Cachoeira do Sul, trazendo oportunidade para que os estudantes tenham contato com o mercado de trabalho, com aquela profissão desejada, para entender um pouquinho mais sobre essa profissão, sobre como ela funciona. Vamos ver mensagens agora da nossa audiência. Vou começar aqui mais uma vez pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você é sempre muito bem-vindo por aqui para participar, para trazer a sua informação, o seu comentário sobre as reportagens que estão no ar. Olha só, o André Martins está comentando essa proposta de subsídio à empresa Transporte Nossa Senhora das Graças. E a opinião do André é a seguinte: o prefeito tem que dar 300 e poucos mil para refazer casas e ajudar quem perdeu com enchente. Isso sim seria uma atitude certa, é a opinião do André. Ana Soares Vieira está com a gente, Suzana Hernandes, muito obrigado a vocês pelas mensagens. Vamos para a tela, tem mais recados aqui da nossa audiência. A Jéssica está participando de Cachoeira do Sul. Na Ferreira, a enchente está chegando nas casas e a gente já vê aí, né, várias casas com a água já chegando, cobrindo ali parte dessas estruturas. E a gente tem um vídeo aqui que a Jéssica manda pra gente, andando de carro, né, e mostrando como está a situação da Ferreira. Várias casas, né, já com a água tomando conta de boa parte dos pátios, né, já chegando ou entrando nas casas. Essa é a situação, então, da região da Ferreira, região que fica aqui no interior, vamos dizer assim, muito próxima da cidade, em Cachoeira do Sul, cheia do rio Jacuí, portanto, afetando diferentes regiões. A gente viu o rio Jacuí, abrimos, inclusive, o telejornal falando da cheia do rio, que está em 5,15 metros, pelo menos na medição de hoje pela manhã, e essa que já é a quinta maior cheia da história aqui da cidade de Cachoeira do Sul, no rio Jacuí. Jéssica, muito obrigado pela participação, muito obrigado por compartilhar o vídeo com a gente, toda a nossa solidariedade com essas famílias que estão tendo que lidar com a água chegando nos seus pátios, invadindo casas, e fica sempre aquele alerta da Defesa Civil, né? Havendo risco, percebendo que há o risco ou um risco maior de alagamento, melhor prevenir, né? Já sair de casa, retirar aqueles pertences que podem ser retirados para que não haja uma perda maior, não é? É importante, então, que haja esse planejamento. Quem mais? A Marlene Aires também está participando com a gente. Continua o problema da falta de ônibus que faz a linha Soares. Estamos precisando de mais horários. Por favor, façam alguma coisa. Apela aqui a Marlene Aires. Obrigado, Marlene, pela participação. Apelo sobre transporte coletivo urbano aqui de Cachoeira do Sul. Quem mais? A Cris Cunha Barros, Maria Tereza, em clima de semana farroupilha. Olha só que coisa linda. Obrigado, Cris, pela participação. Um abraço aí para a pequena Maria Tereza, para todo o pessoal que cultiva a tradição gaúcha, especialmente nesta semana, Semana Farroupilha. Quem mais? Tânia Severo Silva está participando com a gente. Rua Frutuoso Borges Fontoura, esquina com a Ouvido Trigo Loureiro, bairro Quinta da Boa Vista, está horrível, um atoleiro. Meu esposo colocou uns galhos para ninguém mais passar. Precisamos com urgência que tomem uma providência, diz aqui a Tânia. Dá pra gente ver ali que tem um atoleiro grande, né? Obrigado, Tânia, pela participação. E eu imagino que vai ter que ter aí um esforço redobrado por parte da Prefeitura para socorrer tantas ruas de Cachoeira do Sul que precisam de manutenção depois das últimas chuvas. Já estavam ruins, né? Muitas ruas com problemas e depois das chuvas ficaram ainda pior. E no interior, a gente também não tem relatos ainda objetivos, mas certamente tem muitos estragos, muito trabalho para recuperar essa infraestrutura, né? Gente, muito obrigado a você de casa pela companhia, muito obrigado pela participação. Outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado pela companhia ao longo de toda esta semana. Fica aqui a nossa solidariedade com as diferentes comunidades do Rio Grande do Sul, especialmente com Cachoeira, que está lidando com a cheia do rio Jacuí. Segunda-feira estaremos de volta com outras informações. Bom fim de semana, fique com a Novo Tempo. Tchau!